Hello, Nalu People! Ana Lu Guimarães aqui com mais um episódio do Nalu Pod para vocês, o podcast da Nalupa Pro. Se você é arquiteto ou designer de interiores e quer aprender mais sobre empreendedorismo nesse segmento, aqui é o lugar. Hoje a gente tem como convidada a Débora Dallanese, super conceituada no mercado de São Paulo, 14 anos de empresa, já quase 17 anos de carreira. Gente, um portfólio de cair o queixo e rumo a 80 mil seguidores nas suas redes. Muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado esse convite. E aí, me conta como é que foi a sua história com a arquitetura, Débora? Nalu, super obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Adoro esse compartilhamento, né? Essa coisa entre estados, cidades, Brasil todo. Sim. Fico muito feliz, obrigada. Bom, eu tô há um tempinho aí, né, no mercado. E como é que você soube que você seria arquiteta? Me conta isso. Lá na sua infância já era claro isso? Isso era muito claro. Eu sempre gostei muito de desenhar. Então, eu sempre falava que eu queria escolher uma profissão que eu pudesse desenhar pro resto da vida. Eu gostava de desenho. E aí, eu cheguei a pensar em fazer artes plásticas, né? Alguma coisa mais pra arte mesmo. Mas eu gosto também eu gosto muito de analisar comportamento humano, de criar rotina, né? Então, desde criança, eu gostava muito de Barbie. Sempre fui louca pela Barbie, Que boneca. demais! E pra mim era mais divertido montar a casa da Barbie do que brincar efetivamente com a casa montada. Então, era uma coisa muito presente, assim, na minha infância. Que legal! E uma coisa que minha mãe e meu pai falavam muito. Pra mim era importante que aquela casa tivesse um teto. Então, eu só montava a casa dela, os móveis, sempre embaixo da mesa de jantar. Então, pra mim era... Eu acho que isso, hoje em dia, eu analisando lá atrás, era um forte indício de que eu já seria e eu já construiria lares, né? Eu gosto muito disso. Isso é tão forte, né? Tem pessoas que não... já passamos por episódios aqui de pessoas que ficavam super em dúvida e que são super bem-sucedidas hoje, de pessoas que chegaram a estudar, cursar estatística, áreas completamente diferentes, e se encontrou na arquitetura, no design, e nem sempre as pessoas amam desenhar, né? E aí a gente encontra também essas pessoas que já sabiam desde a infância, né? Eu já sabia também desde criança, fiz artes plásticas porque também amava desenhar e eu comecei na pintura também muito nova e acaba que as pessoas, né, que estão nos ouvindo percebem que, independente da sua história ali, dá para você se encontrar nessa aventura que é ser arquiteta no Brasil, né, gente? Porque num país que a gente ainda precisa catequizar demais o pessoal a respeito de planejamento, a respeito de qualidade de vida, de bem-estar, ainda demanda muito conteúdo e essa foi a razão pela qual eu fui pro YouTube e tenho o maior prazer também de compartilhar. Legal demais. E aí você já sabia que você iria para arquitetura, então quando você chegou ali na adolescência, já prestou direto para Mackenzie nisso? Eu fui direto para arquitetura, eu cheguei a prestar ao mesmo tempo artes plásticas, mas que eu queria tocar simultâneo, né? Doce ilusão, ainda não sabia o que era uma faculdade de arquitetura. Coitada. Nossa Senhora. É super puxado, né, o curso. Mas eu sabia desde sempre, eu queria mesmo ser arquiteta, eu gosto mesmo dessa E como dinâmica. que foi a sua jornada na universidade? Porque eu costumo dizer que muitas vezes algumas decisões que a gente toma durante a carreira acadêmica é um estágio, é uma iniciação científica, é uma pós que você faz, é uma experiência que você tem, seja ela assim qual for dentro da universidade, pode nortear completamente a sua carreira. Você teve alguma trajetória assim durante a vida acadêmica que te marcou muito? Eu fiz Mackenzie, né, Universidade Mackenzie aqui em São Paulo. O Mackenzie, ele tem alguns direcionamentos, né, no curso, acho que toda faculdade tem isso. E eu, no começo, estava caminhando muito para uma arquitetura mais ligado ao social, né, uma coisa mais habitação mista e tudo mais, que eu acho que era uma vertente muito forte do Mackenzie. Mas aí, no meio da faculdade, eu comecei a estagiar. E aí, o meu primeiro estágio, eu fiquei ali até me formar, eu estagiei 5 anos direto no mesmo lugar, né, me formei, fiquei ainda formada. Trabalhava com design de interiores também e no mercado imobiliário. E ali, pra mim, foi um grande encontro. Eu apaixonei desde o começo. Fazendo projetos decorados. Eu já fazia, desde aquela época, apartamentos decorados, estandes e as áreas comuns, o embasamento
desses condomínios. Ah, perfeito. Nossa, Então, muito legal. Ali, pra mim, foi um grande encontro, assim. Eu adorei o trabalho. É muito dinâmico. Aham. É muito rápido. A gente lida de profissional para profissional, né? Não é diferente do cliente residencial. Sim. E ali eu fui me especializando muito nisso. Conheci muitos incorporadores, muita dinâmica. Fiz projeto no Brasil inteiro, assim. Sim. E aí eu fui pulando. Dali eu fui para um outro escritório que também era forte na incorporação, até abrir o meu. E no meu eu faço também incorporação, porque é uma coisa que veio comigo desde do primeiro estágio. Desde a faculdade. Então, eu faço muito isso. ainda forte no seu escritório, boa parte do faturamento é isso. Eu diria que é sazonal, porque o mercado imobiliário depende muito de aquecimento, né? Aham. De momento. Mas eu diria que num fechamento de ano é meio a meio. Eu faço Olha residencial e incorporação, aí na mesma proporção, oscilando durante o ano. E você é muito conhecida no mercado imobiliário por essa especialização. É uma grande vitrine, né? Porque Sim. a gente acaba montando projetos ali que ficam em exposição, tem a divulgação também das agências de marketing dos lançamentos imobiliários. Então, traz uma visibilidade bem, bem interessante. Sim. E é um jeito muito diferente de trabalhar do residencial. Eu brinco no escritório para minha equipe que tem que virar a chavinha. Porque é muito diferente você atender um cliente na incorporação e atender no residencial. Nossa, Então, qual é a diferença? na incorporação, no imobiliário, a gente tem essa questão de lidar profissional para profissional, então torna o processo mais dinâmico, mais objetivo. Sim. E é um projeto para vender, né? A gente precisa crescer os olhos, é aquela coisa do sonho. Então, a gente trabalha com o comercial das construtoras, das incorporadoras, são muito presentes, né, no processo. Porque Sim. a gente precisa entender o que aquele público-alvo está buscando, daquela Certo. região, daquele momento. Então, Sim. é um projeto muito mais comercial, eu diria. né? Claro, porque ele é B2B, né? Ele não é para o cliente final. E aí eu te pergunto, você na situação de uma incorporação, você segue mais as tendências de mercado para que aquela incorporação seja entendida como uma incorporação recente, moderna, nova, né? Aquele apartamento zero que muita gente sonha em ter, né? Ou você segue bem o estilo do público-alvo local e faz uma experiência completamente específica para aquele público-alvo? O que geralmente as incorporadoras em São Paulo têm absorvido? O ponto principal é o público-alvo. Então, existe uma inteligência de mercado daquela região. A gente recebe esse briefing no começo. Que demais, com dados super interessantes, né? Dados, crescimento ali, por exemplo, agora é um público mais jovem, mas que de repente vai chegar até um primeiro filho, né? E quando for para segundo já não é mais o produto. Então, a gente tem ali um estudo muito grande, a um curto prazo, né? Da expectativa. E isso é o que vai nortear primeiramente. E aí, em cima disso, eu acho que uma coisa legal da arquitetura, cada escritório tem uma identidade, né? A gente precisa uma assinatura. Uma assinatura. Então, eu defendo muito que é diferente da incorporação, no residencial, não sou eu que vou morar, né? É o cliente. Então, eu preciso captar tanto o cliente residencial, o que ele quer, quanto esse público-alvo, o briefing do imobiliário, mas ainda assim ter a minha identidade, a minha assinatura ali. Então, eu acho que seria, em primeiro lugar, o estudo, né, da região, e aí, em seguida, vem aí a nossa personalidade. Sim, e aí, as tendências. As tendências, porque o mercado imobiliário é muito rápido, né? Sim. É muito mais... a velocidade é totalmente diferente. Então, isso me traz uma oportunidade também de experimentar mais coisas. Coisas novas no mercado, novas. né? Então, e eu acho uma que tem esse oportunidade apelo boa. do modismo também, assim, né? Não vou dizer assim, até talvez saia do estilo, saia da tendência e toque até no modismo mesmo, para a pessoa ter uma percepção de que é um apartamento recente, né? Dos últimos 5 anos para cá, revestimentos X marcam a década, né? Então, elas sabem identificar, assim, e não necessariamente a gente vai conseguir fazer super atemporal ali, porque tem essa demanda de deixar mais datado, né? E no quesito de datado do tempo atual, né? De deixar bem esse frescor, né? Isso. Muito, muito legal. Aqui, sabe que eu tive uma experiência recentemente com incorporação, nunca tinha feito. Em BH, agora que está começando a questão de microapartamentos, de estúdios, né? Flats, esses lofts. E eu acabei me especializando muito nessas configurações mais complexas,
por serem minúsculas, né? Por causa da minha trajetória mesmo, foi acontecendo. Morei num flat por muitos anos, morei em Nova York também, onde tudo é muito apertadinho, muito pequeno. E a gente teve essa experiência, né, de agora fazer a incorporação. E eu vi mesmo que tem as suas especificidades, né? Às vezes eu até penso em segmentar isso em 2 marcas dentro do escritório, né? Para que essa chavinha fique bem claro e até a equipe seja diferente, né? Então, quem atuaria para a Ana Lupa Design seria a equipe. Isso já está acontecendo, tá? Assim, a gente está devagarzinho, já são 2 coordenações diferentes, mas o operacional, quem faz render para uma área, faz também para outra. Mas eu acredito que a gente vai chegar num momento que vai segmentar tudo, né? Que a Ana Lupa Design vai atender os clientes finais, o que a Ana Lupa Place, né, que a gente chama, vai atender os investidores, as incorporadoras. Você tem essa divisão dentro do escritório ou não? A sua equipe, como que está o porte dela hoje? Primeiro eu tenho um portfólio separado, a gente chama de compactos, né? Que são justamente esses apartamentos menorzinhos. Mas, eu digo, a divisão entre cliente final e incorporação. Ah, tá bom. Se você tem essa divisão. Lá no escritório, a equipe faz de tudo. Entendi. Eu gosto... eu já fiz algumas tentativas de separar. Mas uma coisa que eu acho legal, a gente é profissional de criatividade, né? Então, quanto mais a gente explora isso, é um treino, né? A gente vai ficando mais afiado. Depois de algumas tentativas aí, em muitos anos, hoje eu decidi que todo mundo... Hoje não, né? Já tem um tempo. Eles todos fazem, ora um projeto, ora outro. Eles gostam também de variar, né? Sim. Porque isso dá um respiro também, né? Na rotina. No processo criativo. A gente até estava falando no episódio anterior sobre homestaging. Você já ouviu falar também sobre essa técnica? É bem legal, é diferente da incorporação porque é uma coisa cenográfica ali, mas acaba que quando você faz um apartamento decorado, né? A produção ela é muito cenográfica, né? Muito. Totalmente cenográfico, a gente simula, né, que tem alguém morando ali, a gente vem... Até recentemente eu fiz um decorado que era focado muito nos estudantes que ficam ali próximo à Universidade da PUC, aqui em Perdizes. Legal. E eram estudantes de Direito, né? Então é uma persona que é criada ali. E eu comprei um monte de livros, né? Fui na livraria, comprei um monte de livro específico de Direito. E aí vem o vendedor, todo preocupado, né? Esse aqui é básico, esse aqui é avançado, esse tem que ter. Aí eu brinquei com ele, eu falei, é uma pena, ninguém vai ler, né? Ninguém nem vai abrir esses livros, são somente para cenografia e produção do decorado. É verdade. Isso é legal também, porque a gente vai montando essa persona a cada projeto. Sim. E cria como se realmente ele morasse ali. Legal demais. Eu queria que você me contasse, acho que é importante a gente levantar isso para que as pessoas se inspirem, aprenda também, né, com essas situações, um grande fracasso que você passa na carreira, que não, né, é uma pequena carreira, uma curta carreira, mas eu imagino que tenha alguma situação, ou foi com o cliente, ou foi com a equipe, ou alguma precificação, ou qualquer coisa que você fala, que você, assim, pensou em desistir, que você falou assim, não, agora eu vou jogar a toalha, tchau, gente, beijos, vou dessa para outra área agora. Eu acho que... E fracasso é uma palavra pesada, né? Porque, na verdade, a gente passa por várias provações, né? Que você fala, será, né? Eu acho que um grande problema, né? Um ônus da nossa profissão é o quanto que a gente depende de tantas outras pessoas, né? Então, projeto eu sento, eu faço. Mas na hora da obra eu preciso, né? De toda uma equipe engajada e tudo mais. Eu acho que é difícil essa pergunta, porque vem várias histórias na cabeça. Você faz acompanhamento de obra também? A gente executa, entrega com a flor no vaso. A gente vai com até o enxoval. Full service, perfeito. A gente entrega tudo conforme o cliente preferir. Eu acho que um desafio que eu encontrei durante minha carreira e que foi difícil para mim entender que era necessário, e aí eu acho que é uma dica super importante, porque a primeira vez que acontece é muito difícil, a gente precisa aprender a demitir cliente também. A gente fica sempre... eu sou prestador de serviço, né? O cliente sempre tem razão. E a gente precisa engolir muita coisa e tudo mais. E isso é uma coisa que eu tive que... A primeira vez que eu tive que fazer no escritório foi muito difícil. Eu tive que demitir o cliente, porque era uma situação... É um distrato, já era uma situação muito
insustentável, né? Já não era saudável. Eu acho que quando a gente é contratado, a gente está construindo ali o sonho, uma expectativa, uma ansiedade. Tem que ser prazeroso. Nossa, sabe, né? que eu tive uma situação de distrato também que me marcou muito, porque a esposa, ela era até muito próxima da minha família e o sonho dela era ter uma casa bem projetada e o marido era muito difícil, mas muito mesmo. Eu cheguei a fazer uns 30 layouts, sendo que no meu contrato é no máximo 3 opções de layout e muito raro a gente chegar na segunda. A gente faz uma opção já super assertiva e faz ajustes, né, ali já para a segunda, já ajustada. Então a gente nem chega na terceira, a terceira é com sobra. Quando eu vi que o que estava acontecendo, na verdade, era uma dinâmica dele querer me cansar, ele queria me vencer pelo cansaço porque ele não queria aquela casa. Ele não queria realizar o sonho da esposa dele, nem de jeito nenhum. E apesar de ter comprado o terreno e tudo mais, eu não consigo compreender até hoje, nunca vou entender. Eu tive que pedir o distrato. E assim, foi muito lamentável, porque eu tinha, né, obviamente, né, tenho um carinho muito grande assim por ela. E vi que era uma dinâmica de poder, né? Isso foi super chateante, assim. E acontece. E a gente tem que perceber que eu poderia fazer infinitos. Poderiam ser 100. A gente chegou a conversar sobre isso. A gente percebia que a dinâmica era de me vencer pelo cansaço. Eu falei assim, não, eu vou ultrapassar as modificações porque é você, porque nós temos uma relação íntima e tal, familiar praticamente. Eu jamais faria isso para outra pessoa e porque eu quero muito realizar seu sonho. Eu vou fazer tudo o que for possível para agradá-lo. E eu vi que seria impossível, assim. Então, realmente, ele me venceu, parabéns. E o distrato foi feito. Mas é triste. É muito difícil, a gente se culpa, a gente acha que não... Até chegar a essa decisão foi muito difícil. A primeira vez, a segunda já foi menos difícil. E hoje eu tenho para mim que tem que ser prazeroso para ambos os lados. Senão, não vai sair, né? A gente fica muito íntimo dos clientes. Então... Sabe que... É um amadurecimento isso. Nossa, demais. Tem que ter muita maturidade para isso. E eu costumo, assim, minha antena começa a ficar ligada quando a negociação da compra do projeto, ela é muito custosa. Gente, quando começou... Fica a dica. O cliente começou... chorar o preço já começa. Ele não está te valorizando, ele não conseguiu perceber valor, não está percebendo valor na época da contratação, dificilmente vai te respeitar durante o atendimento, tá? Então já fica aí a dica. Não deem descontos acima da sua margem para conseguir o fechamento, porque você está comprando um problema. Exato. Assinando um contrato do tipo, quero uma dor de cabeça, uma gastrite, uma crise de ansiedade para o próximo trimestre. E assim, e é dito e feito, né? O cliente dá sinal desde o primeiro contato. A gente, às vezes, ignora. Mas ele dá sinais. É verdade. Então, esse cliente que vai negociar muito o projeto, repara que provavelmente ele já não era muito disponível nem para ouvir a proposta. Né? Aquele cliente que, você não me manda por e-mail? Eu não tenho tempo de ir até o escritório. É um investimento muito alto que ele vai fazer para a vida dele, né? Exato. O projeto é o menor investimento do processo inteiro, quando você olha. Então, se ele não tem um tempo, 1 hora para se deslocar e ouvir, né, a pessoa que ele está escolhendo para toda essa mudança, esse planejamento, esse investimento, já começa errado, né? Eu acho que imprevistos acontecem, é natural, mas eu acho que a gente tem que ficar atento aos sinais desde o começo. Sabe que eu tenho que começar, gente, a anotar aqui os insights que eu tenho nesses podcasts, né? Porque é marcante, assim. Se você apresenta, inclusive, uma frase dessas numa situação de negociação, o projeto é o menor do investimento, é um dos menores investimentos que você vai fazer aqui no estudo. Assim, o cliente para, né? Ele cai na real do tipo assim, olha o que você está fazendo, né? Sério que você vai ficar chorando, né, o valor do projeto? E o projeto nada mais é do que um grande planejamento, né? Não, o manual, eu falo, né? Tem manual de carro e não tem manual da casa. A pessoa chega para comprar um patrimônio, o maior patrimônio provavelmente da vida dela,
e ela não tem nenhum norteamento de como fazer aquilo, né? De como executar aquilo. Legal. Então, agora me conta também um case de sucesso, uma situação, um dia que você vivenciou algo que você falou, nossa, isso aqui me realizou de verdade, me marcou, nunca vou esquecer. Tem uma passagem, assim, que faz muito... eu abri o escritório em 2009 e foi naquele ano, então eu tinha pouquíssimos... Não tinha um ano ainda de empresa. E me marcou e eu uso até hoje. Estava fazendo uma cliente muito... era um projeto muito bom, era uma cliente muito educada, muito sofisticada, né? Mais velha, com mais experiência de vida e tudo mais. E eu era muito jovem. E aí eu fiz a primeira apresentação para ela e ela falou para mim assim... Olha, Débora, acho melhor a gente parar por aqui, porque eu acho que a gente não é do mesmo nível. E eu não acho que você vá conseguir entregar o que eu tô buscando. Meu Deus, o que ela estava querendo dizer com isso exatamente? Olha, aquilo pra mim caiu como uma bomba. Eu não aceitei, sabe? Eu olhei assim... Ela estava querendo dizer que o seu projeto foi muito simples? Era um julgamento ali muito de... Classe social? Classe social, de requinte, o quanto que eu teria de repertório do mundo dela. Deus. E aquilo pra mim foi chocante, assim. Eu achei mal educado, achei... Indelicado. Indelicado. E eu falava, não. E eu falei, não. Dentro de mim era... Claro que eu vou. Agora você vai ver quem é Débora. Eu falei, vou. E aí eu cresci ali, eu falei, olha, vamos continuar. Se você não gostar, a gente para, mas eu acho que ainda tem aqui o que eu te apresentar e tudo mais. Bom, isso foi em 2009, eu fiz o projeto, concluí. Ela amou. Depois disso, eu fiz o apartamento da filha. Isso era uma casa no interior de São Paulo, né? Uhum. Aí depois disso eu fiz o apartamento da filha em São Paulo, a reforma do apartamento dela em São Paulo, a empresa do marido, o segundo apartamento da filha, porque depois ela casou. Gente. E é minha cliente até hoje. Há mais aí, quase 14 anos. Que demais. Direto. Mas pra mim aquilo foi um desafio muito grande. Que eu falei, não vou aceitar. E aí, quando ela provou e quando as coisas foram acontecendo... Foi uma vitória pra mim. Foi uma vitória. E quando ela chamou para um novo projeto, uma nova vitória. Isso pra mim foi uma superação muito grande. E eu falo muito isso no escritório. A gente atende pessoas muito diferentes da gente. Sim. Né? E não só de classe social, mas de estilo, de experiência. Cultura, de história. De tudo. E é o nosso trabalho, né? Nosso trabalho é muito humano. Eu não vou atender somente quem é paralelo a mim. Sim. Né? Eu vou atender todos os tipos. Então, essa resiliência que a gente tem na profissão é diferencial. Sim. Então, eu vou do econômico ao AAA, né? Eu me nivelo com o que eu preciso. Sim. E encaro, né? Se eu não tiver ido ainda, eu pesquiso. Se eu não souber, eu aprendo. Sim. Né? E outras coisas vão se somando. Então, isso para mim foi uma grande lição. Nossa, que legal. Eu acredito que a sua postura deva ter marcado ela profundamente, assim. Eu acho que sim. Porque certamente ela tem poder aquisitivo para contratar, naquela época, grandes renomes. Por alguma razão te contratou e você deu o baile que precisava dar, né? Assim, nossa, isso é muito, muito legal. Isso é bem interessante. E me conta como é que você entrou nas redes sociais, porque você tem uma presença significativa. Como que foi essa transição? Porque eu acho que quando você começou, tinha nada disso. Não, e é muito diferente. Quem começa hoje, acho que nem consegue imaginar, né? Que você tinha que fazer uma foto e tentar enviar para uma revista impressa. Com uma assessoria de imprensa. Exato. Nossa. Era muito diferente, o alcance era muito menor, mas também a concorrência também acabava sendo um pouco menor também. Acho que hoje o mundo online tem muita coisa, né? Tem muitas plataformas. Eu lembro que eu entrei no Instagram primeiro, em 2014. E foi uma coisa, deixa eu ver qual é que é. Né? Meio na curiosidade. Não sabia a proporção que poderia ter. Tive momentos aí de abandonar, voltar. Eu gosto muito da rede social porque eu acho que ela te conecta e te aproxima de muitas pessoas, de muitas empresas. Eu acho muito bom. E eu falo, eu não sou a blogueira, sabe? Não é muito a minha
a minha vertente aí, mas eu acho que o Instagram, hoje em dia, ele tem... Não só o Instagram, né? Outras plataformas. O meu, eu gosto muito de Instagram e Pinterest. Eu invisto bastante tempo. Eu acho que ele tem uma força muito institucional para mim. Eu acho que ele valida o nosso trabalho. Sim. Né? Então, quando escutam o meu nome, provavelmente essa pessoa ali vai ver a página, o que eu tenho, o que eu já fiz, quem eu sou. Então, isso para mim é muito forte. Eu acho que tem que estar. Né? Hoje em dia não há como fugir disso, acho que tem um apelo muito forte. Mas antes disso era indicação, revista, tive assessoria de imprensa, daquela bem tradicional, eu de mandar também. Release. Mandar pauta. Exato, isso aí eu fiz muito. E aí você entrou e começou assim, postando portfólio mesmo. Não tinha muito essa coisa do antes e depois, você sempre postava ao formato revista, porém no digital. Exato. E aí, como que você foi crescendo, assim? Você acredita que pelo próprio algoritmo, pela atração e talvez até pelo tráfego do Pinterest que a sua rede social cresceu? Eu acho que ajudou muito, sim. Nosso trabalho é muito visual, né? Então, tudo isso que tem, essa coisa da imagem, eu acho que atrai. Tem uma coisa que eu percebo que engaja, que o pessoal gosta bastante. Eu ainda quero dar aula um dia, sabe? Eu gosto muito disso. E eu gosto muito de dar dicas e o que eu posso colaborar para ensinar alguém e fazer alguma coisa. Então, eu acho que eu trouxe um pouco isso pro Instagram. Esses vídeos curtos, mais objetivos, caseiro, né? Sem grandes estruturas. Você se equipes. permite, então, fazer assim um vídeo mais despojado? Eu sempre fui muito tímida, né? Com câmera, esse tipo de coisa, mas eu sou falante, eu gosto de falar. Ai, que legal. Então, eu fui perdendo um pouco essa timidez e hoje em dia é tranquila, eu realmente gosto de falar. Eu sempre fui sem vergonha mesmo, sempre fui falante e sempre fui muito amostrada, apesar de ser muito seletiva. Então, assim, eu fiquei dentro de uma bolinha, deixei meu canal, inclusive, sabe essa sensação de blogueiragem, assim, eu também tive com o meu canal. Quando eu vi que YouTuber era uma coisa pra gente que trabalha com entretenimento, eu falei assim, não, isso aqui não é pra mim. E eu deixei meu canal de lado. Olha que loucura. E aí, assim, tive que passar por todo um processo para entender que hoje em dia é algo institucional, é algo que não é um espaço apenas para quem está fazendo gracinha, dancinha. A gente estava falando aqui sobre lives no TikTok, eu não tinha noção disso, achava que ainda o TikTok estava lá naquela coisa da dancinha do axé, e não tem nada a ver. Então, a gente tem que ficar muito atento com essas questões das redes sociais e não se deixar levar. Sabe? Com o que os outros vão pensar, né? Se permitir mesmo ser quem você é e passar sua mensagem, comunicar o que você deseja, utilizar aquele instrumento ali como uma via de comunicação, de fato, né? E sem se limitar, né? Porque eu acredito que, assim, não é fácil. E eu fiquei, assim, nesse limbo, sabe? E aí você faz esses vídeos, então, mesmo que do celular e posta e funciona. Funciona muito bem. Eu entendi também ao longo dos anos que pessoas seguem pessoas, né? Então, também mostrar demorei. só o projeto, pois foi uma virada. Postar só o projeto, ok, muito bonito, mas as pessoas se conectam mesmo com a gente, né? Então, eu acho que a nossa profissão tem muita questão de empatia também. Sim. Né? Então, simpatizar com quem tá ali falando sobre aquilo, mostrar com o autor. Mostrar a autoridade, né? Conhecimento daquilo que está fazendo é importante. Isso, quando eu virei para esse lado aí da comunicação, eu acho que eu deslanchei mais. Sim. Eu passei a ter mais credibilidade, né? O cliente me procura já diferente. E também, te contei um pouquinho nos bastidores, mas em paralelo a gente teve um grupo, um coletivo, né, de profissionais na pandemia, focado no online, principalmente. Estava todo mundo em casa. E onde éramos alguns escritórios ali gerando conteúdo, cursos, palestras, que também ajudou muito a todos nós.
o seu perfil cresceu bastante nesse período. Cresceu, porque aí eu alcancei outro público que eu não alcançava. Olha só, gente, como que collab é importante, como que compartilhar, trocar fundamental, né? Fundamental. Tem muita gente que cresce sozinho, é muito impressionante, assim, pessoas que vão, assim, em linha reta, né? Uma coisa impressionante. E sabe que essa questão que você comentou de pessoas se conectarem com pessoas, eu também travei nisso um tempo, demorei para perceber. Quem segue a Ana Lupa há mais tempo sabe que durante muito tempo a nossa foto de perfil de todas as redes sociais era o nosso logotipo. Exato, olha que loucura. Mas só que ainda, para você, ainda era um pouco mais... Era complexo também, porque você tem o seu nome como nome do escritório. Como a Ana Lupa, ela é só um trocadilho com o meu nome, ela aparecia como uma marca mesmo. Gente, era uma coisa tão despersonalizada, uma coisa tão distante e que não tinha nada a ver com a youtuber, mas eu tentava, assim, sumir, ficar mais offline, ficar longe, assim, ao máximo que eu podia, sabe? Mas, enfim, me rendi, aceitei. E foi melhor, né? Eu acho que contribui muito. E essa coisa da collab, né? O coletivo que a gente montou, que era o Somos Juntos, eram com escritórios, né? Com outros empresários da área. Mas, na minha rotina mesmo, hoje em dia, essa semana fiz uma reunião interna no escritório e a gente estava falando. Tem uma outra coisa que eu tenho muito forte no nosso dia a dia, que é o sou porque somos, né? Então, você acabou de falar, o teu escritório tem o seu nome, né? Eu sou a titular, mas eu não faço nada sozinha, né? Sim. Então, eu falo muito para eles, vocês deixam um pouquinho de vocês em cada projeto, né? Todo mundo aqui, a gente... essa collab é interna também, e eu trago muito isso. O escritório é Débora da Lanese Arquitetura, mas eu tenho mais ótimos profissionais aqui comigo, né? Então, eu foco muito nisso. Eu acho que a nossa profissão tem muito ego. Né? Nossa, esse é um problema gravíssimo. E eu luto contra. Eu não tenho. Eu acho que é muito importante essa troca e esse trabalho em conjunto. Sejam outros escritórios, eu acho super legal. Chama um colega, um outro escritório que às vezes é mais especializado nesse tipo de projeto, faz junto. Acho muito válido. E internamente também. O pessoal que está comigo, eu quero que eles apareçam, né? Eu quero que eles estejam ali do meu lado e não abaixo. Eu queria isso para Ana Lupa, assim, né? Eu tive uma história muito marcante com relação a isso, porque eu trabalho para um grupo muito forte em Minas. E o grupo era assim, né? Várias, aliás, nem vou citar os nomes, mas assim, né? Eram 70 mulheres. E era uma coisa, assim, de olhar de cima a baixo, como você estava vestida, e puxar tapete mesmo, e uma pegando o projeto da outra. Adoeci, fui para fazer cirurgia, pra você ter ideia. De tão grave, assim, que era a situação. Muito, muito estressante. Quando eu saí de lá, eu falei assim, não, gente, eu vou montar uma empresa de mulheres onde elas realmente se apoiam, sabe? Onde elas se gostam. Gente, eu nunca tive um problema em 7 anos de empresa de desconforto interpessoal de uma colega com a outra. Isso não existe, isso é inimaginável. É mais fácil elas se ajudarem ali pra tampar um erro pra não ver do que elas brigarem, entende? Então, assim, isso é realizador, assim, pra mim. E esse também eu acho que foi um motivo pelo qual eu me fechei por tanto tempo, sabe? Assim, eu tinha medo de sentar com outras pessoas do mercado e ter essa recepção, sabe? E aí, parece que a partir do momento que eu decidi me abrir, decidi compartilhar, ninguém sentou nessa cadeira, sabe, Débora? Com outro sentimento que não fosse o de compartilhar, que não fosse o de ajudar, sabe? De dizer ali de dar uma dica, de dar um norte, de dar uma esperança, uma inspiração. Nossa, é bem, bem gratificante isso, perceber que a gente acaba atraindo ali aquilo que a gente emana mesmo, né? E em algum momento isso me fez falta, sabe? Nossa, então, me fez muita falta. A minha empresa, ela é 100% remota.
remota. Toda a minha equipe é remota, o meu atendimento de clientes é remoto, a gente exportou o serviço por muitos anos. E quando eu me vi, eu falei assim, gente, eu fui criando uma bolha, eu me perdi dentro da própria bolha, porque assim, eu fiquei assim, gente, eu estou completamente isolada. Quando eu vi, eu tava há 2 dias, a única palavra que eu abri às vezes era pro stories, entendeu? Assim, porque morando sozinha e às vezes em cidade diferente, morei em São Paulo, morei fora e nessa situação, assim, de você ficar assim, não é possível, sabe? O que aconteceu aqui, aonde que eu errei nessa trajetória? E aí foi quando eu realmente resolvi pivotar totalmente, tanto a minha vida pessoal quanto a minha postura profissional. Não que eu vá desfazer do remoto, porque eu vejo N possibilidades, acho que tá no meu DNA e na geração que me acompanha também, a minha equipe gosta dessa flexibilidade, dessa liberdade. Eu também me sinto muito à vontade com o remoto, mas a forma como eu vou conduzir vai ser totalmente diferente, sabe, agora, assim. E essa é uma das razões de eu reinaugurar na Lupa Pro, né, que ficou fechada aí por 2 anos, foi até, assim, uma orientação de branding. Ana, não traz um ruído de uma nova marca para sua empresa e tal, foca na Lupa Design, ponto. Gente, mas a Lupa Design, ela era, assim, uma necessidade, era caso de utilidade pública. A Nalupa Pro era uma demanda de utilidade pública na pandemia, porque enquanto todos os arquitetos estavam, né, e designers colapsando, por um lado, porque só sabiam trabalhar remotamente, e do outro lado, a população inteira precisando fazer adaptações nas suas casas para se adaptar ao home office, eu tava com o pé nas costas com relação a isso, porque eu já tava no remoto há mais de 2 anos. Eu era o oposto aí de você. Eu sofri muito na virada do muita remoto. gente. Não, e a gente faturou, foi um dos maiores faturamentos da empresa até então. Porque o que era uma objeção, mas você só atende à distância, passou a ser uma preferência. Então, a gente era referência naquele assunto e, inclusive, a gente trabalhou tanto, a gente fez tanto projeto para a Europa, inclusive, que eu acho que seria até difícil eu conciliar. Mas eu me senti, assim, triste, sabe? Porque eu acho que teria sido, assim, um dever civil, sabe? Um dever social ter compartilhado tudo que eu sabia naquela época, porque todos precisavam. Mas, enfim, seguir a orientação de um especialista, porque, né, eu tinha contratado, tinha pagado caríssimo para o consultor para posicionamento de marca e branding. Quando ele me falou isso, eu falei assim, não, ok, eu não concordo, mas eu vou ser obediente, assim, porque, né, eu tenho que... aquela coisa, né? Quando a gente também é contratado pelo cliente, a gente não quer que nossas orientações sejam aceitas, eu aceitei. Mas, assim, essas coisas acontecem, né? Tudo bem. E eu acho que ainda está em tempo, porque tem muita gente que ainda não consegue muita gente consegue ter clientes remotos, mas ainda não consegue ter equipe remota. Isso. Muita gente não consegue ter nenhum dos dois. Então, ainda é possível, porque a gente está num novo normal, a gente já entrou para o híbrido total e a gente pode utilizar dessas técnicas do remoto para uma expansão, né? Então, acho que assim, a Nalupa Pro ainda vai poder ajudar muita gente. Eu acho que ainda está em tempo. Vou te falar assim que eu até agradeço a Deus de estar aqui, porque Deus me livre e guarde, passamos por uma pandemia mundial. Imagina se eu não estivesse aqui, eu não pudesse compartilhar isso com vocês, né, e ensinar isso, não teria tido essa oportunidade, nem teria mais, né, e ainda estou tendo. Então, acho que ainda está em tempo e espero mesmo, assim, ajudar. Me conta mais uma coisa. Eu queria saber como que roda a sua empresa hoje, considerando tudo isso que você passou, inclusive, durante a pandemia, todas essas dificuldades. Você voltou 100% para a forma offline e presencial do jeito que você trabalhava antes, ou teve alteração nos seus processos? Antes da pandemia, eu sempre tive apoios remotos, né? Então, ao longo aí dos anos, a gente decidiu, por exemplo... O meu administrativo sempre foi terceirizado, remoto, né? Isso muito antes da pandemia. 3D, perspectivas, renderizações, eu nunca fiz interno. Eu sempre preferi contratar a parte remoto, né? Isso muito antes de pandemia. Com a pandemia, eu tive que trazer isso mais perto. E eu acho que nunca mais volta como era antes, ainda bem. A gente aprendeu, minha equipe também prefere o híbrido. Eu também. Eu acho que hoje em dia,
Tecnologia ajuda muito, tem muitas ferramentas. E poder atender um cliente não só de operação, mas além do operacional, poder atender o cliente também online, eu acho que ele aumenta o nosso alcance. Né? Então, vai ter o que... E saber ler o tipo de cliente. Vai ter o cliente que vai fazer questão, né? De vir pessoalmente, fazer aquela coisa nos olhos Você e tal. mantém o seu escritório físico, Eu então? mantenho, não desfiz a pandemia inteira. Hoje em dia, eu faço questão que a gente tenha de 1 a 2 dias, preferencialmente 2 dias presenciais. Porque Isso eu une gosto a da empresa. troca. isso E eu une vou muito. também esses dias, eu gosto de trocar, de brincar, de olhar o projeto, de sentar, discutir. São dias que eu foco para isso. E os outros dias, remoto. Sim. Eu sou muito flexível. Horário, dia. Eu preciso de pessoas que queiram fazer e queiram estar comigo. Né? Eu não sou muito aquela pessoa de hora para entrar, hora para sair, tem que fazer isso, tem que fazer total. aquilo. Eu sou por demanda, funciona muito bem. E o híbrido, eu acho que é isso, assim. Eu acho que ajuda muito. Plataformas, aplicativos que existem hoje, eu nunca nem tinha ouvido falar antes de pandemia, né? Porque eu não precisava, achava que ok. Sim. Mas tem uma coisa, assim, também que eu falo muito para cliente. Quando não dá, né? Por exemplo, eu tô fazendo projeto para alguém de fora da cidade, do país e etc. Ok. Mas quando uma pessoa mais próxima, tem algumas etapas do processo que eu ofereço, assim, eu prefiro que seja presencial. Sabe? Eu acho Levantamento, lógico, né? Não, e por exemplo, o briefing do projeto. Escolha de produto, se você tem a oportunidade de mostrar ali as amostras presencialmente, né? Lógico que é mais gostoso, né? No escritório, a gente desenvolveu, junto com até um outro escritório muito parceiro, uma amiga que é, inclusive, do Juntos também, desse coletivo, o Neurobriefing. E aí, o briefing que a gente faz de início com o cliente, né, o residencial, não de incorporação, imobiliário, é uma troca maravilhosa. E aquilo não é igual online, sabe? Ah, sério? Nossa, a gente faz uma dinâmica, a gente tem um material, ele foi desenvolvido com apoio, inclusive, de psicólogo. A gente tem um questionário sensorial. É um processo tão gostoso, sabe? Que eu falo, isso aqui eu quero muito que seja presencial. Sim. E aí, a gente vai adaptando com o online, quando necessário. Mas eu acho que é isso, assim, o online, ele possibilitou abraçar mais coisas. Sim. A gente tem menos tempo, né? De deslocamento, a gente acaba ganhando hora útil. Então, para mim, o híbrido funciona muito bem e eu acho que isso não volta mais. Legal demais. Comentando um pouco disso, sabe que, assim, parte da minha equipe é de BH. Eu adoro contratar pessoas que vêm da universidade que eu formei, que é a Estadual de Minas, que também tem uma pegada bem forte de design social, igual você comentou também, de arquitetura social na Mackenzie. E às vezes a gente faz os nossos... Às vezes não, né, gente? Eu tô com... A equipe de RH ainda não retornou, mas a gente estava fazendo todo mês, 15 dias a gente estava fazendo, depois ficamos mensal o Happy Work, que é quando a gente vai para um cowork trabalhar juntas, e aí, claro, né, a gente já pega a cervejinha no final do dia, e é super gostoso, isso une, assim, demais, né? E sobre essa questão do neurobriefing que você comentou, eu vejo também essa situação no design de uma maneira, assim, bem forte. A gente não tem esses nomes porque as matérias de psicologia, percepção e forma são, assim, extensas dentro da escola de design. E a gente tem muito esse foco no usuário. Essa questão, por exemplo, das cores, das experiências, das texturas, são tão fortes. E nas artes plásticas também, que foi a linha que eu trouxe para fazer um diagnóstico de estilo preciso. Essa experiência, por exemplo, que às vezes acontece do arquiteto ele apresentar uma coisa e não ser o que o cliente está pensando, principalmente em início de carreira, porque você não tem um portfólio ali para mostrar, e aí não tem como o cliente se identificar com o seu estilo, com a sua assinatura e dizer, é isso que eu quero, né? Essa coisa, ela acontece muito porque não tem essa precisão, essa leitura de estilo. E a gente é muito complexo. Muito. Muito. O brasileiro, ele tem inúmeras influências, a nossa história é completamente misturada. E aí eu tive que, para exportar, entender um pouco mais a fundo sobre os estilos de maneira pura e comecei a catalogar esses estilos de decoração. É um conteúdo que a gente tem dificuldade de acessar no Brasil. A gente tem muito acesso a tendências. Acho que assim, a West Wing que começou com um blog assim, que passa ali, digamos, a respeito de estilo,
mas assim, uma definição profunda, embasada na história da arte. A gente vê até um determinado ponto, mas a gente não vê as novas catalogações, os estilos que estão em tendência, que são também pontos importantes, o que é modismo e o que não é, né? Todas essas definições, elas ajudam muito a identificar a psique mesmo do usuário, do indivíduo, do cliente, porque o cliente, na verdade, ele entende de uma maneira mais fácil quando você fala em estilo. Para a gente é mais fácil a gente entender os parâmetros de maneira fragmentada, tanto que no playbook da Ana Lupa Pro a gente tem o diagrama de estilos muito mais técnico. Então, vamos ter ali todos os princípios de design que são aplicados em cada um dos estilos, né? Os princípios de Gestalt, qual que vai ser o estilo de volumetria, de forma, de cor, de textura, o gênero de luz, o gênero de som, de aroma, de cada um de todos os estilos. Então, a gente pega o estilo e traz todos os parâmetros de composição, e inclusive de usabilidade também. Alguns estilos vão aceitar espaços totalmente integrados, outros não, vai exigir o tradicionalismo da privacidade. E aí a gente consegue trabalhar, principalmente quando há uma mescla de estilos, que é 100% do brasileiro, 100% dos brasileiros vão querer provavelmente mescla de estilos. Eu nunca vi um cliente brasileiro que quisesse o estilo puro Hampton. Não existe. Né? Ou um estilo puro, até mesmo tropical. Porque é um tal de querer o lustre de cristal e querer o minimalismo junto, que é uma loucura, né? E a gente tem que saber lidar e dosar isso, né? Qual que vai ser o estilo básico, quais que vão ser as nuances. Ele ganhou um objeto de herança que é de um estilo inglês, como que eu vou contextualizar isso no projeto? E aí a gente vai trazendo essa fragmentação dos parâmetros para que um profissional, obviamente, possa utilizar os parâmetros de maneira técnica e unitária dentro do seu processo criativo. Mas para o cliente entender, é super legal quando você explica para ele, nós vamos trabalhar com esse e esse estilo. Ele entende, assim, muito mais fácil. E isso dá um norte super legal para o cliente, Débora, porque a gente vai embora, né? A gente produz a casa, a gente vai embora. E aí a gente sabe que a casa é viva. Exato. E que a casa vai mudar ao longo do tempo, vão existir mutações naturais por novos hábitos, novas práticas, novas pessoas, novos cachorrinhos e gatinhos que vão chegar no espaço. E como que ele vai fazer aquilo ali de uma maneira orientada? Ele vai ter que chamar a gente sempre, consultoria. Muitas vezes não chama, né? Vamos combinar que vai virando puxadinho, né? Isso. Vai acumula antes de chamar. E aí, quando vê que virou um caos descontextualizado, aí ele fala, nossa... Vem arrumar. Aqui, fiz merda. Exatamente isso. E aí, quando a gente traz o estilo, ele fica muito em paz na hora de comprar um jogo americano novo, na hora de comprar um jogo de louçaria nova, na hora de comprar um novo enxoval. Viajou e foi para a cidade tal e viu uma tela ou uma gravura que ele poderia adquirir ali, que ele quis, né? Vai funcionar na minha casa? Minha casa é do estilo tal. Isso daqui tá dentro do estilo. Então faz sentido. Isso. Ele sente uma segurança, uma autonomia mesmo, sabe? De habitar e de trazer vida para aquela casa sem tanto medo de cometer erros graves, entendeu? Pode até não ficar assim, obviamente, feito por um profissional, mas não vai ser aquele caos e aquele arrependimento. Porque, poxa, você trazer uma peça de fora do país ou, enfim, e errar, né? E na hora que você colocar ali na sua casa, você fala, não ficou bom. Errei. É triste, né? Muito frustrante. Então, eu acho que esse refresh que a própria pessoa pode trazer para casa dela, trocando as almofadas, trocando as mantas, ajuda demais. Então, eu acho que essa dinâmica, assim, e essa autonomia que a gente traz através dessa metodologia, ela é muito, muito legal. E cada escritório pode trazer isso, né? Então, assim, olha, seu estilo vai ser esse, sua paleta de cores é essa. Orientar ele, não deixar, assim, a gente fazendo tudo e aí só chega lá, deixa tudo lindo, maravilhoso. Muitas vezes ele tá contratando isso mesmo, ele não tá querendo se preocupar com muita coisa, mas é interessante a gente poder
orientar nesse sentido. Então, agora a gente pode ir fechando aqui. Eu queria te pedir uma dica para quem você vê que quer empreender nesse segmento de arquitetura de interiores e principalmente na área de incorporação. Tem pessoas que podem se sentir mais à vontade, porque acaba que é quase que uma casa-cor sempre, né? Você fazer a incorporação ali, você tem uma liberdade criativa maior, você consegue utilizar tendências, você não tem um cliente final que vai interferir com o gosto pessoal dele. Então, isso pode ser uma alternativa muito legal para quem quer ter essa liberdade absoluta. Qual dica que você dá para esse pessoal? O mercado de incorporação é desejado aí por muitos, né? Muita gente me fala, quer ter essa experiência. É um mercado bem fechado, mas eu acho que é se manter muito atualizado também em networking, né? Porque a gente... eu acho que quem quer empreender, né? Seja para um mercado de cliente final ou jurídico como o meu, você precisa estar fazendo relacionamento o tempo inteiro, né? Eu entrei nesse meio primeiramente porque eu trabalhei no escritório que já tinha, mas eu cultivei, né? Eu mantive esse relacionamento. Então, para mim, hoje em dia, um caminho muito bom é LinkedIn. Eu uso muito LinkedIn. Olha só! Para, inclusive, alcançar incorporadoras que eu ainda não trabalhei. Eu faço um conteúdo muito específico ali, justamente pensando nesse foco. Então, eu acho que relacionamento, conversar, se manter atualizado, o mercado imobiliário, termômetro, né, de economia. Então, envolve muitas vezes política, porque às vezes muda a legislação ou aprovações. Então, eu acho importante se manter atualizado e um relacionamento muito ativo. Para o mercado imobiliário, eu acho que é isso. E empreender é uma aventura, né? É uma aventura todos os dias. Eu acho que a gente tem que ter estômago para começar. Não é simples, mas é muito prazeroso. Eu acho que você surfa o tempo inteiro a onda ali do momento, né? É política. É o momento... a guerra na Ucrânia, tudo influencia, né, a empresa. Então, eu acho que tem que ter estômago, mas vale a pena. E não param os desafios. São 14 anos, hoje eu tenho uma empresa estável. Nossa! Uma recorrência muito boa de projeto, é orgânico. Mas não para, a aventura continua, né? A gente só vai mudando ali, vai mudando um pouquinho o foco, mas... é isso, empreender é uma loucura. Legal demais. Nossa, foi um imenso prazer te conhecer, ouvir sua história, ouvir do seu trabalho, inspirador mesmo você ter essa resistência. Me chamou muito a atenção essa consistência, né? De você ter ficado tanto tempo no mesmo estágio, depois tanto tempo na mesma empresa, depois ter ficado tanto tempo também estar há tanto tempo com a sua empresa também e não desistir mesmo com o caos imperando numa vida totalmente presencial e a pandemia vindo. De ser de uma geração onde também, né, essa questão do ego estava tão forte, você já veio quebrando isso. Então, é muito legal ver essa consistência, essa perseverança naquilo que você acredita, né? Porque você, não só em termos de carreira, mas em termos de postura, em termos de relações. Isso é legal demais de ver. Obrigada. Obrigada. E eu espero ter você aqui outras vezes para contar novidades, trazer uma nova visão, trazer as atualizações que nunca param mesmo depois de 17 anos de carreira. Obrigada demais, viu? Obrigada, Nalu. Obrigada. E eu fico muito aberta que a gente tenha novos encontros como esse, que a gente faça muitas trocas. Gente, sigam aí Débora Dallanese Arquitetura. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau.